A pandemia também trouxe desafios para o setor da comunicação. É o momento de se investir numa comunicação mais inteligente. Como fazer? Esclareça as suas dúvidas numa pequena entrevista com o professor universitário de Ciências da Comunicação, Silvino Évora. Olá, tudo bem? Tudo. A comunicação e a gestão de pessoas também passaram por grandes mudanças. Que desafios trouxe a pandemia para o setor da comunicação, principalmente para as empresas ou instituições? Bom, o setor da comunicação, como qualquer setor, sofreu alterações, sobretudo na sua forma de funcionamento, porque a comunicação não é outra coisa senão o contacto. Tem que se estar permanentemente em contacto para se poder proceder o processo comunicativo e fazer passar a mensagem. E as organizações precisam desse contacto permanente com os teus clientes, os teus stakeholders de uma forma geral e por isso também sentiram-se desafiados a repensar a sua forma de estabelecer contacto com as suas envolventes. Desta feita, uma das medidas que foram tomadas, sobretudo a partir da gestão das empresas e das diferentes formas de organizações, é reencaminhar o seu processo comunicativo para a esfera digital, na medida em que a esfera digital permite que nós tenhamos o contacto, mas que não seja um contacto físico. E isso é muito importante. A internet tem vindo a marcar espaço na vida das organizações, mas com a pandemia, esse papel que a internet tem tido como um elemento de ligação entre os vários intervenientes do processo social acabou por incrementar-se. Entendo que é essa digitalização dos contactos entre as diferentes organizações e os seus stakeholders que é um marco importante na comunicação neste período de pandemia. E como manter esse vínculo com o cliente ou com os utentes, tendo em conta as restrições da pandemia? Qual é o papel das organizações nessa conjuntura pandémica? As organizações, ainda que nós estejamos no tempo da pandemia, as organizações não param de funcionar. Algumas pararam por causa dos desafios grandes que tiveram que enfrentar e não conseguiram sustentar e aguentar com a pressão e com as exigências desse novo tempo. Por isso, houve empresas, não só aqui em Cabo Verde, mas mesmo internacionalmente, houve uma perca de empregos e de um parque de empregos. Portanto, as organizações têm essa responsabilidade. Nos momentos de crise, os desafios ainda são maiores e o processo comunicativo, ou seja, a tentativa de manter um vínculo com os clientes e de fazer com que os clientes não se desengajem desse processo de funcionamento das empresas é muito importante. Não é fácil porque quando nós estamos, por exemplo, em momentos desses de ruptura, a primeira coisa em que as pessoas pensam cortar é, por exemplo, nas publicidades. As organizações passam a faturar menos e vão começar a fazer a administração financeira de uma forma mais rigorosa e há cortes e a publicidade e a comunicação é a primeira a sofrer muitas vezes esses cortes em termos de investimento das instituições. Mas nós sabemos que nesse momento é um momento de reforço da comunicação, ou seja, quando nós estamos em momentos de crise nós temos que reforçar e replanear a nossa comunicação para que tenhamos um vínculo ainda mais forte para que as pessoas não fujam. E podemos ver esse reforço da mentalidade digital como uma das oportunidades que a pandemia trouxe. Como investir numa comunicação inteligente? Sim, e nós temos que entender que devemos estar onde as pessoas estão. Mas devemos fazer uma comunicação de uma forma profissionalizada, porque nós sabemos que hoje em dia a internet tem praticamente toda a gente lá está. Os próprios meios de comunicação social, quando migram para a internet, encontram as organizações da internet, não é? As organizações sobre as quais falam e os clientes também estão lá na internet e todos eles estão a comunicar. Não é? E como todos eles estão a comunicar, o que vai fazer a diferença é essa comunicação que as empresas de comunicação fazem, tem que ser mais eficiente, tem que ser mais séria, mais estruturada de uma forma organizada e profissionalizada, porque uma coisa é uma marca comunicar-se a partir da sua página no Facebook,
Outra coisa é uma empresa de comunicação comunicar àquela marca. A empresa de comunicação tem que mostrar que ela é um valor acrescentado em relação à marca na sua comunicação, de que ela consegue ir além daquilo que a marca consegue, ela consegue mostrar mais do que aquilo que a marca consegue, e ela tem mais vínculo e tem mais público. É isso que tem que vigorar, porque senão estamos aí todos no ciberespaço, as empresas também lá estão, e se nós não conseguimos apresentar, quando eu falo de nós, estou a falar das empresas de comunicação, se não conseguem apresentar um valor acrescentado em relação àquilo que as empresas comunicam no ciberespaço, praticamente vão ficar na mesma plataforma que aquelas empresas, ou seja, no mesmo patamar, no mesmo panorama, e não vão constituir um valor agregado. E se não constituem um valor agregado, as empresas não investem nelas. Para potencializar a marca, a venda de produtos online tem sido uma saída, embora um negócio pouco usado aqui em Cabo Verde. Agora pergunto quais os cuidados que devem ser levados em conta ao fazer essa publicidade para manter uma boa relação com o cliente. Bom, sobretudo comunicar com seriedade, não é? Isso é muito importante, e comunicar com verdade, porque nós sabemos que o espaço online ainda normalmente ainda incorpora algumas dúvidas e algumas descrenças, sobretudo entre nós cabo-verdianos. Nós temos essa ideia de que quando eu tenho que fazer uma compra, eu tenho que ir lá ver o produto e depois fazer a minha compra. E muita gente também já tem experiência de fazer compras a partir das plataformas online internacionais, como AliExpress e outras plataformas, e depois quando o produto chega, não é propriamente aquele produto idealizado ou aquilo que as imagens lhe mostravam do produto. Então, para quem está online e está a fazer a comercialização online, uma coisa que tem que fazer é que não haja uma disrupção entre aquilo que eu comunico online e o produto que depois as pessoas vão receber fisicamente, porque se houver esse corte, ou seja, se o produto não preenche aquilo que é a imagem que se constrói na internet, depois das tantas vai haver descrença, as pessoas deixam de acreditar e o meu negócio online pode arruinar. É sobretudo comunicar com verdade. E é necessário reduzir esse distanciamento, refazer as estratégias de comunicação, algo que deve começar pela comunicação interna, com os colaboradores dentro da própria empresa. Como é que esta comunicação deve ser feita? Bom, a comunicação interna é basicamente, eu diria que é o software da comunicação externa, não é? Porque a comunicação interna, ela é que vai ajudar que a comunicação externa da empresa ou de qualquer organização tenha projeção. Os primeiros a falar, ou seja, a imagem mais forte das organizações é sobretudo aquela que as pessoas que trabalham naquelas organizações vendem, não é? Nós não podemos ter uma comunicação externa dizer que o produto é bom, que a empresa trabalha respeitando todas as normas de boas práticas, que a empresa tem dos melhores profissionais e depois nós termos os próprios profissionais da empresa com um discurso ao contrário. Então, a primeira coisa é fazer o alinhamento do discurso, quer na comunicação interna, quer na comunicação externa, para que aquilo que nós vamos comunicar através da publicidade, através do marketing e das outras formas de exteriorização da mensagem, seja o reflexo daquilo que as pessoas vivem e sentem dentro da organização, para que depois essas mesmas pessoas vão falar bem e vão falar a mesma linguagem que nós falamos na comunicação externa, para que a imagem seja mais forte e que a mensagem possa passar. Será que a comunicação ficou mais fluente ou menos fluente com a pandemia? Será que as empresas estão a comunicar mais e as famílias estão a comunicar mais? Sim, eu acho que sim, porque primeiro eu acho que houve uma reconfiguração da própria realidade familiar, porque as pessoas passaram, sobretudo naquele período de tempo em que houve quarentena generalizada, ou seja, o confinamento geral, as pessoas passaram a viver mais tempo dentro de casa e juntas, e então creio que terá havido um repensar da vida familiar, porque a vida moderna é muito a correr.
não é? A vida moderna é muito a correr, as pessoas acordam de manhã, uns têm que ir para o trabalho, outros têm que ir para a escola e depois chegam à noite e praticamente é fazer os afazeres domésticos e acabar o dia, assim sucessivamente até chegar um fim de semana para haver algum descanso no seio de uma família. E com o confinamento as pessoas foram obrigadas a passar mais tempo juntos e talvez a conversar mais, a partilhar mais. Mas também há uma outra coisa aqui que é engraçada, é que nós às vezes estamos juntos e depois estamos distantes também. Porque, sobretudo, voltamos novamente às plataformas, sobretudo com as plataformas que existem, às vezes 2, 3, 4, 5 pessoas estão juntas e todas elas estão nos teus telemóveis, estão nos teus computadores, a comunicar com outras pessoas que estão ali fora. O confinamento permitiu que houvesse uma afunilação da comunicação dentro das famílias, mas também, de alguma forma, aproximou ainda mais aqueles que estavam distantes, porque as pessoas passaram a ter mais tempo para estarem em casa, comunicar com os familiares que estão na Europa, nos Estados Unidos e em outros sítios. Nós temos que olhar essas duas realidades da comunicação que nós vivemos hoje, que é a realidade da comunicação presencial, aquela que nós vivemos dentro da nossa família, mas também aquela outra família mais ampla, que é alargada através do prolongamento do ciberespaço, em que hoje a família está em todas as partes do mundo e está junto connosco ao mesmo tempo. E quais as ameaças, por exemplo, que essa digitalização traz para a sociedade, para as empresas, para o seio familiar? Que ameaças? Uma das grandes ameaças, do meu ponto de vista, é a alienação. Não é a alienação porque as pessoas praticamente perderam, muitas vezes, há muitas percas de vínculos sobretudo nessa relação física que nós temos. As pessoas praticamente ignoram muito do tempo que poderia estar a passar com amigos, com famílias, esposas e esposos que poderiam partilhar, poderiam vivenciar com mais intensidade esse período de tempo, e as pessoas criaram um mundo próprio de relacionamento a partir dos ecrãs, e esse mundo é povoado por figuras, entidades que estão dispersos pelo mundo e que se cria vínculos emocionais e muitas vezes desterritorializa a nossa própria vivência, porque nós vivemos num lugar, mas não estamos nesse lugar, vivemos com pessoas, mas não estamos com essas pessoas, e de repente encontras duas pessoas juntas e uma a perguntar: mas deixa esse telemóvel e olhe para mim, dê-me atenção, não é? Porque nós estamos desterritorializados, nós estamos ali, não é? O corpo está ali, mas a pessoa está a viver em outros espaços, em outras estratosferas. Portanto, eu entendo que nós estamos a viver um tempo de muitos desafios e é preciso repaginar a nossa própria vivência e valorizar formas mais tradicionais de vida, porque isso é que é o afeto puro, não é? Não significa que devemos desprezar a tecnologia. Ela é muito importante, ajuda-nos em muitas coisas, nós devemos continuar, mas não devemos deixar sermos completamente absorvidos pelas máquinas e estabelecer relações a partir das tecnologias e dos ecrãs e deixar que as relações físicas amorteçam e caminhem para a morte. Utilizar com inteligência. Justamente, utilizar a tecnologia de forma inteligente, ou seja, colocar a tecnologia ao nosso serviço e nós não ficarmos ao serviço das técnicas. E o que dizer da comunicação em papel neste tempo de pandemia? Quase que deixou de existir? Como é que as pessoas estão a fazer? Sobretudo aqui em Cabo Verde, nós temos um grande desafio se nós olharmos para a comunicação escrita e impressa, não é? Porque olhando para o panorama dos jornais, nós temos grandes dificuldades, sobretudo com as vendas dos jornais. Os jornais têm tido pouca saída e, sobretudo com a incrementação da tecnologia, ainda mais os jornais perderam terreno em termos de venda. E repara que já tivemos pelo menos 3 semanários a funcionar ao mesmo tempo e neste momento nós estamos com um jornal e meio. Eu diria um jornal e meio porque nós temos
desculpa, o jornal A Nação, que ora está em papel, ora está em PDF, e sobretudo depois da pandemia. E praticamente o único jornal que conseguiu manter alguma solidez no mercado até este momento é o Jornal Expresso das Ilhas. O A Semana desapareceu e outros jornais que nós tivemos pelo passado também desapareceram e ficamos somente com o A Semana. Repara que era normal nós sairmos na rua aqui na cidade da Praia, encontrarmos os jardinas a venderem jornais pelas esquinas e pelas ruas. Hoje praticamente a gente não os vê. O que é o reflexo de que a leitura ainda baixou de uma forma considerável, ao ponto de esse serviço que eles prestavam de vendas de jornais tornar-se completamente desinteressante económica e financeiramente, e eles talvez tivessem procurado outras formas de sobreviver porque já não conseguem sobreviver por aquela via. Isso é sinal de que a leitura está a baixar de uma forma acentuada, e sobretudo a leitura dos impressos, e isso é um bocadinho preocupante porque a grande solidez dos conhecimentos ainda continua nos meios impressos porque eles estão menos a prazo, eles estão mais duradouros e conseguem conservar a memória das sociedades por longo tempo. Por exemplo, um jornal que publica impresso, depois é armazenado, por exemplo, num arquivo qualquer de uma instituição, e podem passar 50, 100 anos e depois nós podemos ir lá remoer aquele jornal para encontrarmos a memória de um tempo em que a sociedade viveu. Mas se nós digitalizarmos tudo para o domínio do ciberespaço, qualquer dia o dono de um site qualquer que passou, por exemplo, 30 anos a publicar, de repente decide acabar com o seu site, tira aquilo do ar e nós perdemos a memória toda de um período de tempo que a sociedade viveu. Portanto, não criemos ilusões de que o universo da nossa existência terá que passar exclusivamente pelo ciberespaço. Nós temos que fazer uma aliança entre os meios tradicionais da comunicação, sobretudo os impressos, não podem desaparecer de forma alguma porque nós estamos a acabar com a memória da sociedade, e também continuar a incrementar a existência no ciberespaço. Isso até porque quando há algum problema, por exemplo, na rede, o trabalho quase que fica parado. Vamos ao banco, não está a funcionar, vamos aos hospitais, também não estão a funcionar. Justamente porque, repara, nós estamos numa fase em que quase tudo foi migrado para os sistemas online e de certa forma, os países menos desenvolvidos ainda não têm aquela pujança em termos tecnológicos, mas não só tecnológica, mas em termos até económicos, porque às vezes é problema de eletricidade, é problema disto, daquilo, que depois apanha toda uma sociedade e coloca numa situação, entre aspas, de quarentena em termos de funcionamento, porque tu podes ter um banco, por exemplo, 3 dias sem funcionar, tu vais lá, sempre sistema, não há sistema, ou então entidades como Casa de Cidadão, que por vezes passam de períodos de tempo apertados sem conseguir passar os documentos porque não há sistema. Portanto, é preciso nós fazermos essa transição para o digital, mas essa transição não é só tecnológica, tem que ser uma transição tecnológica, mas económica e também social, porque as próprias sociedades têm que conseguir incorporar essa transição para transitar. Nós não podemos ter uma sociedade a viver offline, não é para estar a responder perante serviços online. Aí nós teríamos destoamento de vivências, seriam 2 tempos diferentes. Que ensinamentos podemos tirar dos desafios da pandemia? Bom, a pandemia obrigou-nos, sobretudo, a repensar a nossa vida, sobretudo no sentido de valorizar a própria vida, não é? E valorizar muita coisa, valorizar a vida, os amigos, valorizar o próprio tempo e valorizar a nossa liberdade. Porque os períodos que nós estivemos em confinamento serviram-nos para perceber que a liberdade é uma coisa muito melhor do que aquilo que nós ainda antes tínhamos pensado, porque praticamente as pessoas experimentaram a prisão.
não é? Aquelas que nunca foram à prisão e tiveram a possibilidade de ficar confinadas em casa, isto, uma prisão domiciliária, não é? Em casa com a família, sem grandes contactos lá fora. Muitas pessoas viveram momentos de stress, aquelas pessoas que vivem sozinhas, então o confinamento ainda era muito mais solitário, as pessoas, mas aí nós temos a tecnologia que serviu muito nessa transição das pessoas do seu espaço solitário para a comunicação com o exterior. Mas a pandemia trouxe-nos o ensinamento de que o mundo é frágil e que nós somos frágeis e que nós temos que valorizar as pessoas, valorizar a vida e dar valor à nossa liberdade, porque isso é fundamental e que a saúde é um bem supremo. As formas de comunicação estão em constante evolução. Qual é o quadro que podemos traçar para o setor nos próximos tempos? Bom, o futuro da comunicação passa, sobretudo, pela tecnologia atualmente, porque nós temos assistido um desenraizamento da comunicação tradicional, sobretudo os jornais a nível internacional têm baixado de forma consideravelmente as suas vendas. Jornais que antes vendiam 180 mil exemplares, hoje vendem muito esforçadamente 40 mil. Jornais de 40 mil passaram para 10 mil ou até abaixo disso. E nós temos, neste momento, grandes desafios e as próprias empresas de jornais têm, neste momento, uma aposta muito forte nas tecnologias porque perceberam que a migração é para essa área tecnológica e que só com o resultado daquilo que eles realizam em termos dos jornais impressos poderão ter dificuldades. Os desafios neste momento é aprofundar cada vez mais a comunicação digital, mas no nosso país, essencialmente, esse desafio torna-nos ou interpela-nos, porque se nos outros países, nos estrangeiros, países mais desenvolvidos, eles têm diferentes formas de conservar a memória da sociedade, nós estamos numa situação muito mais, diria, limitada, porque repara, nós temos neste momento um jornal impresso, se nós apagarmos esse jornal, daqui a pouco tempo nós estaremos praticamente nas mãos, entre aspas, da tecnologia e de uma hora para outra nós podemos ficar com um período de tempo na nossa história apagada, sem grandes conservações daquilo que é o passado. Eu acho que os desafios da comunicação atualmente é o desafio da digitalização, mas também o desafio da conservação da memória da sociedade, porque não há sociedade que subsista sem memória. Como se diz, só se pode prever o futuro vendo para trás, olhando o percurso que se fez. Portanto, nós temos que continuar este trabalho. Eu acho que há que se construir repositórios online das publicações, no sentido de conservar, para além dos próprios jornais, não sei se é o Estado ou se tem que arranjar um observatório, uma coisa qualquer, mas há que arranjar formas de conservar esta comunicação que frui no mundo online para que no futuro nós tenhamos a memória daquilo que a nossa sociedade produziu. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. E muito obrigada a si que nos acompanha. Fique bem e até uma próxima oportunidade.